Boa tarde. Peço desculpa não ter sido possível a transmissão em direto. Por isso, então, teve que ser assim, em forma de vídeo. Espero que vejam, não é mesmo? Portanto, como eu vos dizia ontem, digamos que foi dedicado a uma leitura mais de ajuda para nos fazer a pensar e etc. Hoje, romance. Juntos ao luar. E amanhã, domingo, por volta das 17h30, será então o conto infantil. Espero eu não ter os problemas que tive ontem e que tive hoje. E porquê é que eu escolhi então Juntos ao Luar? Porque estamos numa fase em que não podemos estar juntos dos nossos queridos. Não podemos estar junto dos nossos amigos e dos nossos familiares. Certeza que custa a muita gente não ter um abraço, um beijo, um aconchego, um toque de quem a gente gosta. Como, por exemplo, a mim mesmo. Eu vejo a minha mãe, eu vejo-a na estrada, assim, né? Cucu, eu não me aproximo dela. Falo com ela por telemóvel, mas é muito diferente. Tenho saudades do abraço dela. Bom, vamos então começar então a leitura de Juntos ao Luar, um livro de Nicholas Sparks. Ele dedica este livro ao Mika e à Christine. E escreve por agradecimentos. Começa com os agradecimentos dele, que diz: escrever este romance constituiu tanto uma alegria como um desafio. Uma alegria porque espero que os personagens reflitam a honra e a integridade de todos os que servem as Forças Armadas. E um desafio porque, bom, para ser franco, todos os romances que escrevo representam para mim um desafio. Há pessoas, no entanto, que tornam o desafio muito mais fácil. E sem mais delongas, gostaria de agradecer a todas elas. À Cara, a minha mulher, com quem partilho todo o coração a minha vida. Obrigado pela tua paciência, miúda. Ao Mills, ao Rian, ao London, à Alexi e à Savannah, os meus filhos. Obrigado pelo vosso inesgotável entusiasmo, miúdos. À Teresa Park, a minha agente. Obrigado por tudo. Ao Jamie Rapp, o meu editor de texto. Obrigado pela tua bondade e sabedoria. A David Young, o novo diretor executivo da Hackett Book Group. E depois tem aqui uma data de nomes estrangeiros. Não vale a pena me esforçar. Estou-vos grato pela vossa amizade. Aos meus colegas treinadores e atletas da equipa de atletismo do Melbourne High, que venceu os campeonatos do estado da Carolina do Norte, quer em pista coberta, quer em pista ao ar livre, e depois mais nomeação de pessoas. Que época, rapazes! Depois segue-se então o prólogo. Lenoir, 2006. O que significa amar verdadeiramente alguém? Alguém já parou por pensar? O que é que significa realmente amar alguém? Tempos houve na minha vida em que eu pensei que conhecia a resposta. Significava que eu gostava mais da Savannah que de mim próprio. E que iríamos passar o resto das nossas vidas juntos. Não seria preciso muito. Em certa ocasião,
Ela disse-me que a chave da felicidade era ter sonhos concretizáveis e que os dela não tinham nada de extraordinários. Casamento, família, essencial. Significava ter um emprego certo, uma casa com uma vedação de estacas branca, uma carrinha ou um jipe suficientemente grande para levar os miúdos para a escola, ou ao dentista, ou aos treinos de futebol e aos recitais de piano. 2 ou 3 filhos. A Savana nunca foi muito precisa a esse respeito. Mas o meu palpite era que, quando chegasse à altura, ela haveria de sugerir que deixássemos que a natureza seguisse o seu curso e permitir que fosse Deus a tomar a decisão. A Savana era, assim, religiosa, quero eu dizer. E suponho que essa foi uma das razões por que me apaixonei por ela. Mas, independentemente do rumo que as nossas vidas levassem, eu era capaz de me imaginar deitado ao lado dela na cama, ao fim do dia, abraçado a ela, enquanto ríamos e conversávamos, entregues nos braços um do outro. Não parece muito improvável, pois não? Quando duas pessoas se amam. Era também assim que eu pensava. E apesar de uma parte de mim continuar a desejar, acreditar que é possível, sei que isso não vai acontecer. Quando eu me tornar a ir embora daqui, é para nunca mais voltar. Todavia, por agora, vou continuar sentado na encosta sobranceira ao rancho onde ela mora, à espera de a ver surgir. A savana não me poderá ver, é claro. No exército, aprendemos a fundir-nos com o ambiente que nos rodeia. E eu aprendi bem a lição, porque não queria morrer longe da minha terra. Numa qualquer aldeia atrasada em pleno deserto iraquiano. Mas não podia deixar de regressar a esta pequena montanha da Carolina do Norte para descobrir o que é que acontecera. Quando uma pessoa desencadeia um processo qualquer, há uma sensação de mal-estar, quase de angústia, até ficar a saber a verdade. Mas de uma coisa não me restam dúvidas. A savana nunca haverá de saber que eu estive aqui hoje. Uma parte de mim sofre ao vê-la tão perto e, no entanto, tão inatingível. Mas as nossas vidas são agora vidas distintas. Não me foi fácil aceitar esta verdade simples. Houve tempos em que as nossas vidas eram uma só. Mas isso deu-se 6 anos e 2 vidas atrás. Há recordações que são de ambos. É claro. Mas eu descobri que as recordações são capazes de ter uma presença viva, quase física. E também, nisto eu e a savana somos diferentes. Se as dela são estrelas no céu noturno, as minhas são o vazio assombroso que as separa. E ao contrário dela, tenho sido atormentado por perguntas que dirigi a mim próprio 1001 vezes desde o nosso último encontro. Porquê é que eu fiz isto? Porquê é que fiz o que fiz? E voltaria a fazer o mesmo. É que estão a ver, fui eu que acabei tudo entre nós. Nas árvores à minha volta, as folhas estão no ponto em que começaram a adquirir lentamente a cor do fogo, reluzindo à medida que o sol espreita por cima do horizonte. Os pássaros deram início aos seus chamamentos matinais, e o ar ressuma ao perfume do pinheiro e da terra, diferente do ar salgado do mar da minha cidade natal. A certa altura, a porta da frente abre-se. E é nesse momento que eu a vejo.
Apesar da distância que nos separa, dou por mim a suster a respiração, à medida que a savana penetra na madrugada. Ela espreguiça-se antes de descer os degraus da entrada e contorna um dos lados da casa. Atrás dela, o pasto dos cavalos cintila como um oceano verde, e a savana atravessa a cancela que conduz a ele. Um cavalo relincha em sinal de cumprimento. Outro segue-lhe exemplo. E a primeira coisa que me ocorre é que a savana parece demasiado pequena para se movimentar entre eles com tanta desenvoltura. Mas ela sempre se sentiu à vontade na companhia dos cavalos, e estes na sua companhia. Meia dúzia mordiscam na erva junto ao posto da vedação, sobretudo cavalos, quarto de milha e milha. O seu árabe preto de cascos brancos mantém-se à distância. Uma vez fui montar com ela, por sorte sem me magoar, e enquanto eu me agarrava à vida com todas as forças que tinha, lembro-me de pensar que ela tinha um ar tão descontraído na cela que poderia estar a ver televisão. Agora a savana detém-se uns instantes a cumprimentar Midas. Esfrega-lhe o nariz enquanto lhe sussurra qualquer coisa. Dá-lhe palmadinhas na garupa. E quando se vira para se dirigir ao celeiro, o animal espeta as orelhas. A savana desaparece, torna a aparecer, carregada com 2 baldes, a veia, calculo eu. Pendura os baldes em 2 postes de vedação e uns quantos cavalos vão a trotar até lá. Quando a dona recua para lhes dar espaço, vejo-lhe o cabelo ondular à brisa antes dela ir buscar uma sela e um freio. Enquanto o Midas come, ela aparelha-o para o passeio e uns minutos mais tarde está a conduzi-lo do pasto para os trilhos da floresta. Igualzinho ao que era 6 anos atrás. Eu sei que não é verdade. Vi-a de perto no ano passado e reparei que as primeiras rugas se lhe começavam a notar aos cantos dos olhos. Mas o prisma através do qual a vejo mantém-se para mim inalterado. Para mim, ela terá sempre 21 anos e eu terei sempre 23. Eu havia sido destacado para uma base da Alemanha. Ainda me faltava ir para Fallujah ou para Bagdad e receber a carta dela que li na estação de comboios de Samawa nas primeiras semanas de campanha. E faltava-me ainda regressar a casa depois dos acontecimentos que mudaram o curso da minha vida. Agora, aos 29 anos, por vezes interrogo-me acerca das escolhas que fiz. O exército tornou-se a única vida que conheço. Não sei se deveria ficar contrariado ou satisfeito com isso. A maior parte do tempo, dou por mim a oscilar entre uma sensação e outra, dependendo do dia. Quando alguém me pergunta, digo-lhes que sou soldado de infantaria. E estou a dizer a verdade. Continuo a viver numa base alemã, devo ter uns $1000 em poupanças. Há anos que não tenho uma namorada. Já é raro ir fazer surf, mesmo quando estou de licença. Contudo, quando estou de folga, se estiver para aí virado, passo o dia montado na minha Harley. Harley foi a única coisa de jeito que alguma vez ofereci a mim próprio. Apesar de na Alemanha me ter custado uma fortuna. Convém-me uma vez que me tornei um tanto ou quanto solitário. A maior parte dos meus camaradas já deixou o serviço militar. Mas o mais certo é eu daqui a uns meses tornar a ser mandado para o Iraque. Pelo menos é o rumor que corre pela base. Quando eu conheci a Savannah Lynn Curtis, para mim, ela será sempre Savannah Lynn Curtis. Era incapaz de prever que a minha vida levaria à volta que levou, nem de acreditar que faria a minha carreira nas Forças Armadas. Mas conhecia. É isso que torna a minha vida atual tão estranha.
Apaixonei-me por ela enquanto estávamos juntos. E depois, apaixonei-me ainda mais profundamente durante os anos em que estivemos separados. A nossa história tem 3 partes: um princípio, um meio e um fim. E apesar de ser assim, que todas as histórias se desenrolam, ainda me custa a crer que a nossa não tenha continuado para sempre. Reflito nestas coisas e, como sempre, o tempo que passamos juntos volta-me à memória. Dou por mim a recordar como tudo começou, pois agora estas recordações são tudo o que me resta. Vou então agora iniciar a primeira parte. E da primeira parte eu vou-vos ler o capítulo 1. Wilmington, ano 2000. Chamo-me John Tear. Nasci em 1977 e cresci em Wilmington, Carolina do Norte, uma cidade que se orgulha de possuir o maior porto do estado, bem como uma longa e emocionante história, mas que agora mais se me afigura como uma cidade que nasceu por um acaso. É claro, o clima era ótimo e as praias perfeitas, mas não se achava preparada para a vaga de reformados da Nova Inglaterra que rumaram ao sul em busca de um sítio acessível onde passarem os seus anos dourados. A cidade está situada numa ponta de terra relativamente estreita, limitada pelo rio Cape Fear de um lado e pelo oceano de outro. A autoestrada 17, que conduz a Myrtle Beach e a Charleston, divide a cidade ao meio e serve-lhe de artéria principal. Quando eu era miúdo, conseguia ir com o meu pai de carro do bairro histórico junto ao rio Cape Fear até Myrtle Beach em 10 minutos. Mas têm sido construídos tantos polos de atração e centros comerciais que agora é capaz de levar 1 hora, sobretudo ao fim de semana, quando a cidade é inundada de turistas. Myrtle Beach, localizada numa ilha próxima da costa, fica na extremidade norte de Wilmington e é de longe uma das praias mais frequentadas do estado. As casas ao longo das dunas atingem preços exorbitantes e muitas delas estão alugadas durante todo o verão. Os Outer Banks podem exercer um poder de atração mais romântico, dado o isolamento, e os cavalos selvagens e aquele voo que tornou os irmãos Grisham famosos. Não sei ver, desculpem, famosos. Mas deixem-me que vos diga, a maior parte das pessoas, quando vai passar as férias na praia, só se sente à vontade quando encontra um McDonald's ou um Burger King nas proximidades. Para o caso dos pequeninos, não gostarem da cozinha local. E quer ter muito por onde escolher quando se trata de diversões noturnas. Tal como todas as cidades, Wilmington é rica nos sítios e pobre noutros. E visto que o meu pai tinha um dos empregos mais estáveis e de maior responsabilidade à face da terra, fazia a distribuição da correspondência local. Vivíamos razoavelmente. Não bem, mas razoavelmente. Não éramos ricos, mas morávamos suficientemente próximo da zona dos ricos para eu poder frequentar um dos melhores liceus da cidade. Contudo, ao contrário das casas dos meus amigos, a minha era velha e pequena. Parte do alpendre começara a afundar, mas o jardim era o que a salvava. Tínhamos um grande carvalho nas traseiras e, quando tinha 8 anos, construí uma casa na árvore com restos de madeira que fui buscar a umas obras. O meu pai não me ajudou a construí-la. Só por acidente ele pregaria um prego. Foi no mesmo verão em que aprendi a fazer surf. Calculo que me devo ter percebido então de como era diferente do meu pai. Mas isso só prova o pouco que sabemos a respeito da vida quando somos novos.
O meu pai e eu não podíamos ser mais diferentes do que éramos. Enquanto ele era passivo e introspectivo, eu andava sempre de um lado para o outro e detestava andar sozinho. Enquanto ele atribuía um grande valor à educação, para mim, a escola era como um clube social com atividades esportivas. Ele tinha má postura e tendência a arrastar os pés. Eu andava sempre a saltar de um lado para o outro, sempre a pedir para cronometrar quanto tempo eu levava a correr até ao fim do quarteirão e a voltar. Quando cheguei ao 8º ano, já era mais alto do que ele. E passado um ano, era capaz de lhe ganhar no braço de ferro. Também do ponto de vista físico, éramos completamente diferentes. Enquanto o meu pai tinha cabelo louro claro, olhos cor de avelã e sardas, o meu cabelo e os meus olhos eram castanhos. E em maio já a minha pele cor de azeitona estava bem bronzeada. Alguns dos nossos vizinhos estranhavam que fôssemos tão diferentes. O que tinha a sua razão de ser, suponho eu, tendo em conta que o meu pai me criou sozinho. Não poucas vezes durante a minha infância e adolescência os ouvia comentar em surdina o facto de a minha mãe ter fugido de casa quando eu ainda nem tinha 1 ano de idade. Embora eu mais tarde viesse a desconfiar de que a minha mãe tinha conhecido outra pessoa, o meu pai nunca confirmou a minha suspeita. Tudo o que me disse foi que ela se tinha apercebido de que cometera um erro ao casar-se tão nova e que não estava preparada para ser mãe. Ele não a desprezava, nem a enaltecia, mas fazia sempre questão de que eu a incluísse nas minhas orações, independentemente de onde ela estivesse ou do que tivesse feito. Tu fazes-me lembrar dela, dizia o meu pai em certas ocasiões. Até hoje, eu nunca dirigi uma única palavra à minha mãe. Nem tenho intenções de o fazer. Estou convencido de que o meu pai era feliz. Coloco as coisas assim porque ele não era dado a grandes demonstrações afetivas. Beijos e abraços foram uma raridade durante a minha criação. E quando aconteciam, costumavam aparecer-me mortiços, uma coisa que ele fazia porque achava que era sua obrigação, não porque sentia vontade. Sei que o meu pai me amava pela forma como se dedicava a cuidar de mim, mas já tinha 43 anos de idade quando eu nasci. E há algo em mim que me diz que ele teria mais vocação para monge que para pai. Era o homem mais sossegado que algum dia conheci. Não me fazia muitas perguntas a respeito da minha vida. E embora fosse raro zangar-se, também era raro dizer piadas. Vivia para a rotina. Fazia-me ovos mexidos, torradas e bacon, todas as manhãs sem exceção. E ficava a ouvir-me falar sobre a escola, enquanto comíamos o jantar, que ele também cozinhava. Marcava as idas ao dentista com 2 meses de antecedência, pagava as contas ao sábado de manhã, lavava a roupa ao domingo à tarde e saía de casa todas as manhãs às 7h35 em ponto. Tinha dificuldade em sociabilizar e passava muitas horas por dia sozinho, deitando embrulhos e molhos de cartas nas caixas de correio ao longo do seu itinerário. Não tinha namorada, nem passava os serões de sábado a jogar póquer com os amigos. O telefone era capaz de estar semanas sem tocar. E quando tocava, ou era engano ou telemarketing. Reconheço as dificuldades que deve ter tido para me criar sozinho, mas nunca se queixou, nem mesmo quando eu o desiludi. Eu passava todos os serões sozinho. Depois de todas as tarefas do dia estarem finalmente cumpridas, o meu pai refugiava-se no seu cantinho
para estar de volta das suas moedas. Era aquela a sua única grande paixão na vida. Nada o satisfazia mais que ficar sentado no seu refúgio a estudar um boletim informativo de um negociante de moedas denominado Grace Fit e a tentar descobrir qual a próxima moeda que deveria acrescentar à sua coleção. Na verdade, foi o meu avô a dar início à coleção de moedas. O herói do meu avô era um homem chamado Louis Eliasberg, um financeiro de Baltimore, que é a única pessoa a ter conseguido reunir uma coleção completa de todas as moedas dos Estados Unidos, incluindo todas as diversas datas e cunhagens. A sua coleção rivalizava, para não dizer mesmo ultrapassava, a coleção do Museu Smithsonian. E depois da morte da minha avó em 1951, o meu pai ficou absorvido pela ideia de fazer uma coleção pelo filho. Todavia, ao contrário de Louis Eliasberg, o meu avô não era rico. Possuía loja que vendia um pouco de tudo em Bargeld e que foi à falência quando os supermercados Piggly e Wiggly abriram as portas do outro lado da cidade e nunca teve a oportunidade de chegar aos calcanhares da coleção de Eliasberg. Ainda assim, cada dólar extra ia para as moedas. O meu avô usou o mesmo casaco durante 30 anos. Toda a vida guiou o mesmo carro e tenho quase certeza de que o meu pai foi trabalhar para os serviços postais em lugar de ir para a faculdade porque não havia um cêntimo de sobra para ele poder ir além do ensino secundário. O meu avô era uma ave rara. Disso não restam dúvidas, tal como o meu pai. Tal pai, tal filho, lá diz o provérbio. Quando o velhote lá acabou por morrer, deixou bem explícito no testamento que a casa onde morava devia ser vendida e o dinheiro usado para comprar ainda mais moedas. O que o meu pai provavelmente faria de qualquer das formas. Quando o meu pai herdou a coleção, já esta tinha um valor considerável. Quando a inflação subiu vertiginosamente e o ouro atingiu os 850 dólares a onça, valia uma pequena fortuna, mais que suficiente para o meu pai. Um homem frugal, só fumar várias vezes. E mais valeria de corrido um quarto de século. Mas nem o meu avô, nem o meu pai se dedicavam ao colecionismo a pensar no dinheiro. Dedicavam-se-lhe pelo entusiasmo de andar à caça e pelo laço que este permitia criar entre ambos. Havia algo de emocionante em passar imenso tempo, afincadamente, à procura de uma moeda específica, em finalmente a localizar e, em seguida, negociar com astúcia para a conseguir adquirir por um bom preço. Por vezes as moedas eram acessíveis, outras não, mas todas as peças que acrescentavam à coleção eram um tesouro. O meu pai esperava fazer despertar a mesma paixão em mim, incluindo o sacrifício que requeria. Na minha infância e adolescência, eu tinha de pôr mais cobertores na cama no inverno e nunca me davam mais que um par de sapatos por ano. Nunca havia dinheiro para me comprar roupas, a menos que viessem do Exército de Salvação. O meu pai nem uma máquina fotográfica tinha. A única fotografia que alguma vez nos tiraram foi numa exposição de moedas em Atlanta. O negociante tirou-a enquanto estávamos junto do stand dele e enviou-nos-la. Passou anos enfileirada na secretária do meu pai. Na fotografia, o meu pai tinha o braço por cima dos meus ombros e ambos exibíamos largos sorrisos. Na mão, eu segurava uma moeda flor de cunho de 5 cêntimos com um búfalo gravado no verso da série D de 1926. Uma moeda que o meu pai acabara de adquirir.
Achava-se entre as mais raras de todas as moedas, com um búfalo no reverso. E acabamos por passar um mês a cachorros quentes e a feijões, visto que foi mais cara do que o que prevíamos. Todavia, não nos poupávamos aos sacrifícios. Durante uns tempos, pelo menos. Quando o meu pai me começou a falar em moedas, eu devia andar no primeiro ou segundo ano na época. Falou comigo de igual para igual. Vermos um adulto, especialmente o nosso pai, a tratar-nos de igual para igual, entusiasma qualquer criança pequena. E eu deleitei-me com a atenção que ele me dava, absorvendo todas as informações. Naquele tempo, eu era capaz de dizer quantas moedas concebidas por Saint-Gondé com 2 águias haviam sido cunhadas em 1927, em comparação com as de 1924, e porque é que uma Bárbara de 5 cêntimos de 1927, cunhada em Nova Orleans, era 10 vezes mais valiosa que a mesma moeda cunhada em Filadélfia. Para dizer a verdade, ainda sou. Contudo, ao contrário do meu pai, eu acabei por me saturar de colecionar moedas. O meu pai não parecia ter outro assunto de conversa. E após 6 ou 7 anos de fins de semana passados na companhia dele em vez de na dos meus amigos, eu comecei a ficar com vontade de assistir, tal como a maioria dos rapazes. Fui desenvolvendo outros interesses, desportos e namoradas, e carros e música, sobretudo, e por volta dos 14 anos, pouco tempo passava em casa. O meu ressentimento começou a crescer na mesma medida. A pouco e pouco, comecei a reparar em diferenças na forma como vivíamos quando comparava com grande parte dos meus amigos. Enquanto eles tinham dinheiro para ir ao cinema ou comprar um par de óculos de sol com estilo, eu dava por mim a vasculhar no sofá à procura de moedas de 25 cêntimos para comprar um hambúrguer no McDonald's. Vários amigos meus receberam um carro quando fizeram 16 anos. O meu pai ofereceu-me $1 de prata, concebido por George Morgan, de 1883, que havia sido cunhado em Carson City. Havia uma manta a tapar os rasgões no nosso sofá velho. E nós éramos a única família que eu conhecia que não tinha televisão por cabo nem micro-ondas. Quando o nosso frigorífico se avariou, o meu pai comprou um usado de tonalidade de verde mais medonha deste mundo, uma cor que não condizia com mais nada que havia na nossa cozinha. Eu ficava envergonhado só de pensar em convidar amigos lá para casa. E atribuía a culpa disso ao meu pai. Sei que não era justo para com ele. Se a falta de dinheiro me incomodava tanto como isso, eu podia ter ido cortar relva ou arranjado uns pescados, por exemplo. Mas era assim como sentia. Eu era cego como um caracol e burro como um camelo. Mas ainda que vos possa dizer que me arrependo agora da minha imaturidade, não posso fazer nada para consertar o passado. O meu pai pressentiu que alguma coisa estava a mudar, mas não fazia a mais pequena ideia do que fazer a esse respeito. Aqui a ver se ainda falta uma para o fim do primeiro capítulo, ainda falta uma coisa. Todavia, tentou, da única forma que sabia, da única forma que o pai dele soubera, falou de moedas, era o único assunto acerca do qual era capaz de conversar com facilidade. E continuou a fazer-me o pequeno almoço e o jantar. Contudo, com o passar do tempo, o nosso distanciamento foi aumentando. Em simultâneo, fui-me afastando dos amigos de longa data. Eles começavam a dividir-se em grupos, baseados em primeiro lugar nos filmes a que iam assistir ou nas camisolas que mais recentemente tinham comprado no centro comercial. E eu dei por mim, posto de lado a ver. Que se lixassem, pensei. No liceu há sempre lugar para toda a gente.
e eu comecei a dar-me com más companhias. Umas companhias que se estavam nas tintas para tudo. E eu não tardei a estar nas tintas para tudo também. Comecei a faltar às aulas, a fumar e fui suspenso 3 vezes por andar à pancada.